Glória a Deus. E fui arrebatado em espírito. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala, e o versículo 14, se não me foge a mente, até o versículo 17. Anota ali, irmãos, você ficou quase, 20 minutos, porque é de 20 minutos eu abro. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 14 a seguir. Vamos ler do versículo 13, acerca da ressurreição e da vinda de Jesus. Olha que eu comecei a falar sobre o arrebatamento da igreja e da vinda de Jesus, a segunda vinda. Jesus veio primeiro, veio para a igreja, e depois a terceira vinda com a igreja. Eu já disse para vocês que os copistas colocaram só segunda lá, mas João revelou e revela a primeiro nascimento, a segunda para a igreja e a terceira com a igreja, amém? E olha o que o apóstolo Paulo fala. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está falando da ressurreição. Você não morre, você dorme. Eu estou indo devagarinho, versículo por versículo, palavra por palavra. Você não morre. Morreu fulano. Não, se ele é um cristão que aceitou Jesus, ele dormiu. Da onde tem conhecimento disso, pastor? Quando os irmãos de Lázaro, as duas irmãs Marta e Maria, ela mandou os mensageiros, disse, corre lá para Jesus, que Lázaro morreu. E já fazia 2 dias. E eles correram, e quando chegaram para Jesus, já era o 2º dia. E Jesus disse para os discípulos, olha, nós temos que voltar porque o nosso amigo Lázaro, nosso irmão, capot desmaiou, bateu as botas. Ele dorme. Jesus, se ele está dormindo, deixa dormir, homem. Eu tenho que ir lá despertar o Lázaro. Deixa ele dormir. Esse Jesus fala cada coisa. Esse irmão José também. Não, seus... Ele não está dormindo, ele morreu. Lázaro morreu? Eu vou lá despertar ele do sono. Para eles, ele morreu. Para ti, se ele não aceitou Jesus, ele morreu mesmo. Mas se ele aceitou Jesus, ele dorme. Olha a diferença de um cristão para um não cristão. Um crente para um não crente. Um que conhece a palavra e aceitou Jesus para aquele que não aceitou Jesus. Aí tu não precisa lá acender vela para ele. Tu não precisa rezar pela alma dele do purgatório. Onde está na Bíblia purgatório? Já falei isso uma vez passada. O seu padre, pega a verdade para os teus fiéis, porque senão vão sair da igreja. Se eu pudesse, tirava todos de lá. Com sinceridade, porque estás pregando mentira a vida inteira, seu mentiroso. Irmão, não fala assim, ele vai te processar. Quem fala a verdade não merece castigo. Se um dia chegar diante de Deus, tu vai ter que pagar um preço muito caro, sabia isso? Ele nunca vai ver o que eu estou falando, mas se quer levar para ele, você, irmão, que é sincero, que está na igreja, vai lá, pega essa mensagem e diz, olha, eu tenho lá um abençoado assim na minha cidade, está falando essas coisas. Também pode dizer que é pastor e dá o meu nome. E ele disse que se você quiser falar com ele, você pode ir. Ou se não é para você falar a verdade aqui em cima do púlpito. Seja corajoso, como alguns foram e saíram de lá. Ele vai dizer, cruz credo, está excomungado. Já está excomungado. Já saiu porque não vale nada. Talvez... Deixa quieto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem.
E aí Jesus disse, vou lá despertar. Daí quando chegou lá, mais 2 dias de viagem, 4 dias. E Marta, irmã de Lázaro, chegou para Jesus, xingou Jesus, e quase que grudou no cabelo de Jesus. E Jesus teve que dar um peteleco nela, estou brincando. E ele disse, Marta, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, porque... E ela queria, não, Marta, calma, Marta. Ele vai ressuscitar. Eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Pensa que eu não creio, porque naquele tempo tinha os fariseus, os saduceus, uns não acreditavam na ressurreição, e outros não acreditavam, nos anjos, os outros não acreditavam. Então um tinha a doutrina dos saduceus e outros tinham a doutrina dos fariseus. Um dia eu vou explicar isso aí. E ali ficava o povo de Israel dividido. Por causa disso, Paulo prega aqui para os irmãos de Tessalônica que nem todos dormiremos, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Uns acreditavam, como hoje também, morreu, nunca mais. Outros assim, vamos gastar, fazer festa, porque a vida é aqui mesmo, é uma só. Eu não acredito no céu, né, no inferno. E outros, quando o querido morre, eu queria morrer com ele, porque não tem esperança na ressurreição. Davi diz assim, chorou pelo seu filho, e quando seu filho morreu, eu nem vou contar toda a história, mas esse é melhor eu ir para ele do que ele vir para mim. Um dia eu morro e vou ressuscitar e vou para ele, porque o anjinho não tinha culpa, foi para o seio de Abraão. Assim como acontece no 16 de Lucas, quando Lázaro morre, vai para o seio de Abraão. E o rico que não tem esperança, não crê em Jesus Cristo, vai para o Hades, e ali tem desprezo, tem vergonha. Ele olha lá de baixo e olha Lázaro no seio de Abraão e diz, pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água e venha me refrescar aqui a minha língua, porque estou ardendo nessas chamas. Uma parábola, um exemplo que Tiago deu e Jesus, que Lucas deu, e Jesus mostra para Lucas, e Lucas leva para nós uma parábola, não é uma realidade, mas chega próximo. Ele fala isso daqui da terra para mostrar o que vai acontecer lá no céu, para você se preparar. Aqueles que não têm esperança, morreu e se joga em cima do caixão e fica depressivo, porque a esperança estava no vivo, não estava esperando no Senhor. E o sacerdote só e nunca vai em casa atender uma ovelha, acabou-se a confissão, o aconselhamento, porque ele está correndo para cá e para lá em Vale Pinto Louco, as ovelhas que se dane. Ele só vai lá uma vez por mês e dá aquela missa e fala um sermão bonito, como foi nesses dias ali, e a igreja estava lotada de gente, era prefeito, era vereador, era industrial, era tudo que estava ali, e ele falou umas palavras tão bonitas que eu até me admirei. Tinha fundamento, claro que tinha, mas a verdade nua e crua para aceitar Jesus entrar no céu, ele não falou nada daquilo. E sabe o que ele veio fazer lá atrás? Ele veio perguntar para a coitadinha da irmã, da velhinha, que está ali de casa em casa, visitando os doentes de a pé com 70 e poucos anos, que não pode nem andar de bicicleta, pela idade que tem. Uma irmã de freire, irmã em Cristo Jesus, que eu creio que ela aceitou Jesus um dia, eu vou conversar com ela. Aí ela que faz a missa, ela que dá a extrema-unção, ela que batiza, ela que casa, ela que faz tudo, porque o malandro só vem uma vez por mês, e quando vem só para buscar o dinheirinho da sede, quando eles fazem a festa e coisa e tal, e oferta. E o dízimo que estão cobrando agora. Dá para entender, meu irmão, porque eu sou revoltado e porque estou falando a verdade para você que está ali envolvido. Amanhã tem procissão, hoje teve, não sei. É hoje, né? Não sei quantos que foram na procissão. Eu honro a fé de você. Eu honro a fé. Eu glorifico a Deus pelo paviozinho que fumega no teu coração, irmão católico, irmã também. Mas venha aprender a palavra de Deus.
Deus. Olhe para a Bíblia Sagrada e o Senhor vai te livrar desse cativeiro, desse redil em que machuca as patinhas, fede, e você está que nem um velhinho lá no capítulo 10, São João, olhando para cima e balindo, e de repente o Senhor Jesus vem e te tira desse lugar. Amém. Glória a Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem e para os que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui está falando sobre arrebatamento. Então, quando o teu falecido morreu e se aceitou Jesus, um dia ele será arrebatado. Primeiro ele, depois nós vamos continuar a leitura. Olha como é gostosa a doutrina do arrebatamento da igreja. Olha como é gostoso a doutrina do Apocalipse, a leitura. Aí o irmão disse assim, irmão José, por que você não começa nos 4 evangelhos, que é mais fácil para os novos crentes? Eu digo, não, irmão, o Apocalipse revela toda a Bíblia Sagrada. É uma síntese de toda a Bíblia Sagrada, das principais doutrinas, que é salvação, redenção, santificação, a volta de Jesus, tudo está aqui dentro do Apocalipse, irmão, de mim. Com todo respeito, querido. E Deus está me levando bem fácil assim, e você vai repartir isso com os seus, e se quiser bota numa tela grande lá, e reúne os seus da igreja, e diz, vamos estudar a palavra de Deus com o nosso querido pastor José, que ele não está aqui, mas deixou tudo gravado. Faça isso, irmão. E junto com aquele que você vai juntando e o que estou ajuntando, você forma uma escola bíblica dominical ali na tua igreja, um culto de quinta-feira que enche, topeta, porque ele vem buscar cura e libertação. E o pastor que está te auxiliando ali, ele pinta e borda e tal, e revela, e diz, e ora, e chora e tal, e faz aquela oração, e sai todo mundo pingando santidade pelo cotovelo. Quando chega em casa, continua tudo a mesma coisa. Outra quinta-feira estão tudo lá de novo, e o pastor faz a mesma coisa, o mesmo ritual, até o mesmo sermão, porque sempre o pessoal esquece de uma semana para outra, e ele prega a mesma coisa, sempre. Eu tive lá, eu vi. Não estou criticando ele é um batalhador, ele está lutando, ele está fazendo a parte dele. Mas aquilo que eu falei para os irmãos nesses dias passados, está que nem uma mulher carregada de serviço. Quando o filho vem e pede comida, ela bota o bico no açúcar, enfia na boca do filho, ele para de chorar. Assim são as pessoas que vão na igreja. Recebe aquela oração, sai pingando santidade pelo cotovelo, mas outro dia estão lá na porta da igreja, estão amém que vão lá. Eles passam por tantas igrejas e tantas portas e vão ali. E o pastor ora de novo e unge, revela e chora e faz o que é de Deus para fazer. Não estou criticando esse pastor, esse obreiro. E elas vão para casa como aquela criança que se cala de chorar por 1 minuto, 2, contenta, mas não sustenta. E olha a diferença entre uma pregação e um ensino. Estou falando para você, irmão, que tem o desejo de ensinar e quer aprender. A pregação, pastores, é como a chuva que passa no verão em cima de uma terra seca. Ela está sedenta e a igreja está lotada. E você prega com unção, uma revelação e tal, e Deus opera. E você diz, hoje Deus falou conosco, que Deus abençoe, amém, glória a Deus, aleluia. Não estou dizendo contra. E os irmãos saem pingando santidade pelo cotovelo. Essa é uma pregação. Eu também faço isso.
E louvo a Deus quando as coisas acontecem e a igreja, e as pessoas vêm para a igreja chorando, vêm para frente chorando e aceita Jesus e ora e unge, e eles ficam chorando, porque o Espírito Santo trabalha na vida deles, amém, glória a Deus. Todas as igrejas fazem isso, quase todas fazem isso, menos a católica. Os carismáticos também fazem isso, que já não são católicos, e que saíram do meio. E está aquela guerra. Estava, não sei como é que está agora, porque nunca mais me envolvi. Pelo menos aqui se dividiram. E também os luteranos. E também os assembleianos. Também Deus é amor. Só os espíritas não se dividem. Nojento, né? E Deus, irmãos, fica de lado, esperando que a sua igreja se prepare. Até fugiu da linha de raciocínio. Então, Paulo foi arrebatado, e Paulo está dando o ensinamento à vinda de Cristo, e ele diz assim: os que morreram em Cristo, porque não, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos, pois, eu estou lendo o capítulo 4, versículo 16 de 1 Tessalonicenses, dizemos-vos, pois, falamos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não subiremos antes. Primeiro os que dormem em Cristo, desde que Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o que Jesus fala no capítulo 14 de São João, no versículo 3. Anota aí, irmão, você já anotou 10 vezes isso, mas os que estão aprendendo agora. João 14, no versículo 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: eu vou vos preparar lugar, para que aonde estiveres estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Marca ali e leia, e creia no arrebatamento da igreja, esteja preparado em nome de Jesus. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu dou ênfase nisso, irmãos, porque nós estamos nos últimos dias, e tem muitos pastores que não pregam mais isso, já falei isso, muitos ministros, agora eu vou falar em ministro, porque senão você pensa que eu tenho alguma coisa contra alguém. Não tenho nada contra ninguém, eu tenho contra aquele que não fala a verdade. E aqui Paulo traz esse ensinamento. Paulo, que esteve lá com o Senhor, no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas esteve lá e viu coisas inefáveis. E Deus com certeza disse para ele: Paulo, agora não é hora de escrever, vai chegar a hora que eu vou dizer para você escrever. Como Deus disse para Daniel, no capítulo 12, Daniel, escreve e guarda para o momento certo e a hora certa. Muitos se escandalizarão, mas sela as palavras desse livro até aquele dia. E hoje, irmãos, estão sendo reveladas as palavras das profecias de Daniel lá 600 e poucos antes de Cristo. 700 e pouco foi Isaías.
600 e poucos anos antes de Cristo, Deus estava revelando para Daniel as coisas que iam acontecer para Jerusalém no tempo de Jesus e para Israel na grande tribulação. Não vamos entrar nisso. E aqui Paulo continua: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, as primícias, os que creem, os que dormem no Senhor. Entende? Esses que morreram em Cristo, por que, irmãos, esses que morreram em Cristo? Deixa eu explicar para você. Nós, os cristãos que aceitaram Jesus, depois eu vou falar o que é aceitar Jesus, para me encerrar essa de hoje. Daí eu vou descansar um pouco, vou mandar para vocês. Os que morreram em Cristo, vou explicar para vocês. Nós, os crentes que aceitaram Jesus, nós nascemos 2 vezes e morremos uma só. Marque bem. Nós nascemos 2 vezes e morremos uma só. Eu vou explicar. E os que não aceitaram Jesus, que são criaturas, mas não são filhos de Deus, e aí eu vou entrar numa briga com todo mundo, porque todo mundo diz que eu sou cristão, eu sou religioso, eu sou um cristão autêntico, eu vou na igreja 3 vezes na vida, uma vez quando nasce, uma vez quando casa, outra vez quando morre, e eu tenho até carrego um crucifixo no peito, eu vou na missa, por isso, por aquilo. Se você não aceitou Jesus, você nasceu só uma vez e vai morrer 2. Nossa, que palavra pesada. É pesada mesmo, mas é verdade nua e crua, não posso me esconder de você. Eu sou responsável pela tua alma. Se você ler lá em Ezequiel, você vai ler sobre o atalaia de Deus, ele é responsável por aquele que, se não falar ou deixar de falar. Todos os pastores deviam ler, vamos falar, todos os líderes religiosos deviam ler ali em Ezequiel. Eu vou falar sobre Ezequiel ainda. Calma, sossego, tenha paciência. Eu também tenho. Eu que estou explicando, eu que estou preparando o prato para você. Eu não tenho pressa. Agora, se você tem pressa de comer, amém. Se você não quiser comer, amém também. O que fica com fome é você. Eu estou provocando de toda maneira para você ficar embocado comigo. Ou você fica ou você corre. Mas eu sei que muitos vão ficar. É uma provocação santa diante de Deus. O que é nascer 2 vezes e morrer uma? Primeiro você nasce no seio da tua mãe, passa pela porta e vem esse mundo. Você está no mundo obscuro, você não sabe por que veio, mas você sabe de onde que veio. E você não sabe por que está nesse mundo, mas agora estou explicando para você. Primeiro você sai do ventre da tua mãe. Você nasce. Depois você precisa nascer da água do Espírito, conforme está no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Nicodemo vai para Jesus e pergunta para ele. E Jesus dá aquela explicação maravilhosa sobre o novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Por causa disso, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se revelam espiritualmente. Jesus disse para Nicodemos que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito. Mas como pode eu sendo velho entrar no seio da mãe? É isso que ele não entendia, que o homem deve nascer 2 vezes. Aí você vai ler lá no versículo 8 de capítulo 3 de São João, ele disse, ele disse, olha, assim como o vento sopra de uma parte e de outra, você não sabe de onde ele veio, nem para onde vai, mas você ouve a sua voz. Sai daqui, em nome de Jesus. Tem cabimento isso. Mas assim é todo aquele que nasceu do Espírito.
Esse é nascido do Espírito. Então você precisa nascer 2 vezes. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque eu acho que já te convenceu. Tem mais passagens na Bíblia. Aí morre uma vez. Quem nasce 2 vezes morre uma vez. Quando, puf, aquele que é o apóstolo Paulo. Ele não morre, ele dorme. Ele vai para a sementeira, que é o cemitério. Eu gosto de fazer culto de corpo presente, porque daí eu tenho uma liberdade de falar entre todos aqueles que estão reunidos. Quantas vezes me chamaram, irmãos? Eu nem vou contar essa parte. Vai longe. Para me chamar. Eu gosto quando me chamam. Fiz de centenas, e isso eu posso dizer que é de centenas, de pessoas que não eram crentes. E aí eu tenho a oportunidade de explicar para eles. E todo mundo sai em silêncio. Alguns vêm e dizem, irmão José, o seu José, o pastor, obrigado pelas palavras, você abriu meu entendimento. Porque naquela hora de emoção, todo mundo fica atento ouvindo o que o ministro fala. E eu vou lá explicar prazerosamente. Então, você nasce 2 vezes, morre uma. E se você morrer uma só, você morre para sempre. Essa é a verdade. Então, fica esperto, aceita Jesus, hoje, agora. E para aqueles que não aceitaram Jesus, ele nasce uma vez e morre 2. Uma do seio da mãe, do ventre da mãe, nasce e vive. E quando morre, daí todo mundo chora por ele, acende vela e tal, e tal, e tal, e tal. Ah, morreu mesmo. Morreu para esse mundo, para os parentes, morreu para Deus e vai para a eternidade, morrer para sempre. Por causa disso, o apóstolo Paulo diz assim aqui, deixa eu terminar essa minha linha de raciocínio. Por causa disso, você tem que aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus, irmão José? Agora eu vou te pegar pelo grosso da cola, te botar na parede, você não vai dormir hoje. Ou não vai até que o Espírito Santo te convence, porque hoje Deus vai falar contigo o que é aceitar Jesus. E aí você não vai mais ficar onde você está. O Espírito Santo não vai, se você aceitar Jesus de coração. Vou fazer só um exemplo para você. Vamos dizer, como é que eu vou explicar o que é aceitar Jesus? Vamos dizer que você ganhou um carro novo, correto? E esse carro novo é você, ou é de você. Eu ganhei um carro novo, é o sonho de todo brasileiro, né? Vamos falar. Ou uma casa nova, aquele que você mais tem necessidade. Você ganhou, e você vai desfrutar desse carro, dessa casa, desse sonho que você tem. Mas você tem um que é velho, o Fusquinha, o Ford velho, aquela coisa que só te incomodou, ou aquela casa que está cheia de cupim. Você vai viver, vai andar de carro novo, ou vai guardar o carro velho, enferrujado, cheio de problema, você não vai dar para o outro? Ô fulano, que é mais pobre que você, quer isso para ti porque eu ganhei um novo e nunca mais vou precisar desse velho. A pessoa diz, eu quero esse velho, eu quero. Eu quero essa casa velha, que nunca entrou naquilo que ela tinha, estava sempre pagando aluguel, morando na rua. Eu quero essa casa velha, assim como está velha, eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma consertada na minha. E você ganhou aquele carro novo, aquela casa nova, e você vai desfrutar dela. Entende? A casa é sua, não é sua? Sim, é minha, está escriturada no cartório, sem reserva de domínio, o carro ou a casa, e você vai morar na casa. Amém? Entendeu? Entendi. Quando você aceita Jesus,
você está dando para Jesus essa casa velha, ou você está recebendo de Jesus essa casa nova, vamos dizer assim, que é a tua vida e teu coração. E você dá para Jesus a casa velha, porque você recebeu a casa nova. A casa nova está nas mãos do Senhor e não te passou a escritura ainda, porque você não aceitou o presente dele, a dádiva da salvação. E você está segurando a casa velha, o carro velho, porque você não recebeu a nova. Quando você entregar teu coração para Jesus, você recebe essa casa nova, porque o Espírito Santo vai entrar na tua vida. Você entrega esse carro velho, a vida velha, e Jesus entra nessa casa que Ele te deu, que é a casa nova, que é o templo do Espírito Santo, e você tem uma nova vida, você tem um carro novo, você tem uma casa nova. E você não quer mais o velho, você abandonou, você deixou a casa velha, comida de bicho que chovia dentro, e tinha rato, tinha cupim, tinha barato, tinha tudo quanto é coisa que você não dava conta de limpar. Então você aceitou a Jesus, você entregou a tua vida para Jesus, e o Senhor entra na tua casa. Eis que estou à porta e bato, você aceitou. E entra nessa casa nova, entra no teu corpo e muda o teu corpo, troca o teu corpo. Você é o mesmo, mas dentro de ti se renova novamente. E aí entra os frutos do Espírito, conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança e domínio próprio. Glória a Deus. Em casa você medita sobre essa passagem e sobre o que é aceitar Jesus. Então hoje aceita Jesus, irmão, irmã, querido amigo e amiga. Só você e Deus. Depois, se você quiser dizer para mim, eu vou glorificar Deus como meu sobrinho essa tarde. Disse: tio, eu aceitei Deus, eu aceitei Jesus, tio. Eu estou indo na igreja, minha mãe nem sabe, porque senão ela me mata, ela me excomunga. Eu disse para ele: deixa tua mãe com Deus, entrega ela para Jesus também, se ela não aceitou, mas entrega ela, deixa Deus trabalhar na vida dela. Aquela locomotiva enferrujada, desencarrilhada, que está lá empacada, que não entende as coisas de Deus. Um dia Deus vai tirar ela de lá, da teimosia dela. Então você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. E olha que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, escreve ali, meu irmão, que ainda não aceitou ainda mais, que não antes, mas agora você já aceitou, você vai fazer a confissão de fé comigo. Glória a Deus. Diga para Jesus agora e para mim, porque eu não estou te vendo, mas você está diante de Deus e diante desse velhinho que está te falando hoje. Diga para Jesus: Jesus, entra no meu coração. Eu quero te aceitar, Jesus, como único e suficiente Salvador. Eu creio na cruz expiatória, no sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Ah, Senhor, eu creio na ressurreição. Eu creio na vida eterna, porque o Espírito Santo já me convenceu através da palavra. Não é, irmão José, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida.
E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, que eu ainda vou para falar. E você vai receber a paz de Cristo e a paz com Cristo. E você vai ser uma nova criatura. E você vai glorificar Deus. E vai acrescentar o teu desejo para conhecer o povo de Deus, o povo verdadeiro. Se você vai na igreja, você vai dizer, aqui é diferente. A tua alma vai sentir um clamor, um desejo de andar com as ovelhinhas verdadeiras. Eu posso até ensinar o caminho da igreja. O meu sobrinho encontrou o caminho de uma igreja. Eu disse para ele, meu filho, agora você é o meu filho na fé. Ele me chama de pai porque o pai já morreu. E disse, continua, sobrinho, continua. Não olhe para a tua mãe. Olhe para o teu pastor, se é aquele que o conhece, é um homem de Deus. Não é a denominação que eu sei, é outra denominação. Denominação não salva ninguém, mas o homem de Deus que ali está pregando a palavra, com sinceridade e verdade, ele que vai te ajudar a te conduzir ao céu. Meu sobrinho disse, aceitei Deus, tio. Eu aceitei Jesus. Eu vou continuar indo todas quinta-feira ou sexta-feira. É sexta-feira que tem na sexta-feira do culto da vitória. Diz lá para o teu pastor que ele foi meu aluno. Não estou falando isso para envergonhar ele, para humilhar, não. Ele foi meu aluno. Ele saía lá de Rio do Oeste, 20 ou 22 quilômetros da Terra do Sul, para fazer o curso, aprender de Deus. Amava a palavra de Deus, era sincero. Não perdia uma aula, escrevia as anotações. Aleluia, Jesus. Então, aceitar a Jesus, faz a confissão de fé. E Deus vai transformar a tua vida para a glória do Senhor. Daí sabe o que vai acontecer? Aí você lê lá em Romanos 8, o versículo por primeiro. Portanto, agora que você aceitou Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo, não com Cristo. Lá o sacerdote diz em Cristo, com Cristo e por Cristo, mas nunca explicou o que é em Cristo, por Cristo e com Cristo. Aí você está em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar nele é como o filho está na mãe, no ventre da mãe. É como o peixe está na água, está em água, está na água, não está com a água. Está com a água é o peixe fora da água, estou com ela. Mas em Cristo e com Cristo, aí está com Ele também. E por Cristo, daí tu faz as coisas por Ele. Eles falam uma coisa, mas não explicam, porque se ele explicar a verdade, todo mundo sai de lá. Não estou criticando, mas estou falando a verdade, porque eu já saí de lá. Então, portanto, agora nenhuma condenação há com aqueles que andam em Cristo, que não andam segundo a carne. Romanos 8:1, lê ali. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito que Deus, o Espírito Santo, o Espírito que limpa, o Espírito que concede graça, que dá paz. O fruto do Espírito que está lá em Gálatas 3:22. 5:22, eu já falei. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte, aquilo que eu já falei. Porque a lei do Espírito e vida me libertou do pecado e da morte. Portanto, nenhuma condenação há. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou continuar, só li um versículo agora para concluir, porque já estou cansado, hoje já fiquei mais de 3 horas aqui. Agora só o capítulo 5. Eu nem concluí aqui, né? Quero ver? Não, vamos concluir isso. Vamos concluir aqui. Eu falei do capítulo 4, do 14 ao 17. Vamos continuar lendo. Porque o mesmo Senhor aparecerá do céu. Você aceitou Jesus? Se não aceitou, aceita. Isso, o Espírito Santo entra no teu coração e você vai ser uma nova criatura. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você aceitou Jesus agora, você vai ser arrebatado. Amém? Creia nisso, o Senhor vai te... Eu e você, lá no céu, vamos nos encontrar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É a consolação. Que uns aos outros. Pai do Senhor, irmãos, e vamos consolar, porque tudo pode acontecer aqui na terra, mas o Senhor Jesus não esqueceu de nós. E lá em Romanos, no capítulo 8, continuando, e aí você vai lá para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, isso, aquilo, a perseguição e tal. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, porque Ele te amou primeiro, Ele vai te dar vitória em todo tempo e lugar. Amém? Agora o capítulo 5, versículo 9, para a nossa conclusão dessa parte hoje, porque depois eu vou falar sobre isso aí mais vezes, porque isso é uma das razões, das 7 razões pelas quais eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, porque os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Como é que eu vou passar pela grande tribulação? A grande tribulação é para os incrédulos, para as nações, para o povo que não aceitou Jesus. Depois eu vou falar. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou nós para a ira, salvo pelo poder do sangue de Jesus, pelo amor que Deus demonstrou através de Jesus na cruz do Calvário, que hoje é sábado, é sexta-feira santa, amanhã é sábado de aleluia, domingo é domingo de Páscoa, e sábado à noite eu vou pregar na igreja, eu vou pedir para o pastor gravar, porque de manhã depois eu vou mandar para você, ele quer que eu pregue sobre a origem da Páscoa, a razão da Páscoa, o motivo da Páscoa, o que é a verdadeira Páscoa. Eu vou tentar falar com o pastor, me dá um pouquinho mais de hora, pelo menos meia hora, amém? Não sei se vai dar meia hora, porque aconteceu e as coisas acontecem cronologicamente. Eu louvo a Deus pelo pastor que eu tenho, que tem pessoas que não são crentes e ainda mais nesse frio e tal, e eu gosto de guardar o horário religiosamente, amém? Que Deus abençoe. Depois, na nova live, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 até os 50 e tantos lá, nós vamos caminhar a respeito da ressurreição e da volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos. Eu estou na primeira tese, a primeiro princípio, e depois vem a segunda e a terceira. Eu vou explicar dentro dessa primeira tese as 7 razões porque eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou descansar um pouco.
porque estou cansado.